vlog! Hoje é dia 29 de outubro, quarta-feira, e eu tô tendo minha segunda entrevista. Vai ser daqui 9 minutos e aí tô iniciando mais um vlog pra vocês. Bora? Oiê! Não gravei mais nada pra vocês, já que tô pronta no outro dia. Vocês me perdoam? É meu jeitinho. Mas bora que eu vou sentar pra conversar com vocês. Muito bom dia, vlog! Como que vocês estão? Desculpa não ter gravado mais nada ontem, já estamos no dia seguinte e esse vídeo era pra ser um vlog, mas eu resolvi testar um formato diferente e sentar aqui pra conversar com vocês, porque eu não queria fazer um vlog gigantesco igual o outro pra dar contexto e ficar falando o tempo todo, então esse vai ser um bate-papo e vamos contextualizar. Ontem eu fiz a entrevista e logo em seguida eu já recebi um e-mail e uma mensagem falando que eu fui aprovada e passei para a próxima etapa do processo seletivo. A próxima etapa seria um teste técnico, então ontem, logo em seguida da reunião já, eu parei para almoçar e já sentei para fazer o teste técnico. Foi um teste bem legal, era para eu fazer um editorial no Notion e também um processo de acompanhamento de influencers, curadoria de perfis, esse tipo de coisa e explicar, né, como que eu faria briefings, como eu acompanharia as redes sociais como um todo. Então, basicamente eu passei o dia inteiro focada nisso, literalmente o dia inteiro eu fiz só isso, levou bem mais tempo do que eu imaginava, mas foi muito bom porque eu acho que eu entreguei um trabalho muito bom e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Já enviei, já tá nas mãos de Deus e bora ver. Mas o que eu queria conversar com vocês? Sobre aprender a falar não também para as boas oportunidades. Por quê? Porque essa, pra mim, é uma oportunidade muito boa. Mas, ao mesmo tempo, alguns dias atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que já trabalhou comigo e ela queria me fazer uma proposta. Então, hoje, eu tô indo conversar com essa pessoa pra gente entender, né? E, enfim, ver como que a gente pode se ajudar. Para além disso, eu também tô fazendo parte de um outro projeto em que eu posso construir a marca de uma empresa bem legal, nesse formato de consultoria também. Da mesma forma que eu tô aplicando para aquele outro cliente, que a gente já conversou no vídeo anterior, então eu vou tentar não ser tão repetitiva. E também, além das propostas de consultoria, além dessa vaga que eu me inscrevi e eu fui aceita, né, estou fazendo o processo seletivo, eu também recebi outras mensagens de pessoas que me conhecem, com quem eu tive a oportunidade de fazer networking, que gostariam de me ajudar também. No vídeo que eu publiquei no Instagram, eu não imaginava que tanta gente que eu mal conheço torcia tanto por mim. Pessoas com quem eu troquei algumas ideias durante eventos, pessoas que na verdade eu nem sei quem é, eu não sei. Assim, gente, sério, é surreal como às vezes parece que é muito mais fácil pessoas que não têm contato nenhum com você, que só veem no seu palco, né, nas redes sociais, torcem muito mais por você, admiram muito mais você do que as pessoas que estão ao seu redor. E para além de todas essas boas oportunidades que eu tô tendo e muita coisa sendo conversada, muita coisa para eu pensar e para eu processar, para eu entender para onde eu quero seguir, qual é o melhor caminho para mim. Eu também, na semana passada, eu comecei o primeiro vlog que eu postei, logo em seguida de eu participar de um evento em São Paulo pela Brand, de uma empresa que eu admiro muito, 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 muito. Desde o dia que eu conheci a empresa, eu gostei muito da proposta do que eles fazem, gostei muito do trabalho deles, a Brand contratou eles e eu, no evento, assim, foi um perrengue muito chique que eu passei, porque eu havia comprado um conjunto, não para ir ao evento, mas um conjunto, e eu resolvi usar a calça do conjunto no evento. Eu comprei o conjunto e logo no final de semana seguinte que eu comprei assim, na quinta e na sexta eu saí em Romaria. Então eu não tive tempo de provar novamente o conjunto, eu só provei na loja. E para ir para o evento em São Paulo, já era na segunda-feira. Então, no domingo... Domingo? Não, no sábado. Eu cheguei lá em Aparecida. No domingo, eu descansei, eu aproveitei com minha família, eu aproveitei o Dia das Crianças com a Alice. Tentei ficar presente, tentei descansar também, porque segunda eu tinha evento e ia para São Paulo cedo. E aí eu decidi
não provar minha roupa pra ir pro evento. Eu só separei uma roupa, ó, eu acho que essa vai ficar bonita, essa aqui também, tá bom, põe na mala, bora, porque era segunda e terça o evento. Segunda, eu já fui em direção a São Paulo com a roupa que eu havia escolhido, que era essa calça que eu comprei o conjunto. E aí, eu tomei banho, fiz minha higiene pessoal e fui em direção ao evento. No evento, eu resolvi ir ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, na hora de sair do banheiro, fui fazer xixi, gente, enfim. Não sei se é polida, não. Desculpa. Mas quando eu fui fechar a calça para sair do banheiro, o zíper, ele não emperrou, ele subiu. Só que aí ele abriu no meio, era um zíper invisível da calça. E aí, simplesmente que quando ele abriu no meio, ele desencaixou. Quando eu tentei voltar, terminou de desencaixar. E simplesmente, minha calça não fechava mais. Era um zíper lateral aqui. E não fechava mais, gente. Não tinha o que fazer. Aí eu mandei mensagem pra CX do evento. E ela foi super solícita comigo, só que ela não tinha elástico, não tinha nada parecido. Ela tinha uma cordinha e grampos. A produção do evento foi super querida comigo. Me ajudaram muito, como puderam, e me deram grampos e clipes. Eu tentei fazer uma pinça, sabe, e grudando. Porém, ficava muito apertada para eu respirar. E se eu fizesse movimentos bruscos, eu estava com muito medo de soltar ainda assim, porque o grampo não prendia tanto, o clips também não. Então eu estava muito limitada nos meus movimentos. E o evento começou nesse meio tempo, né? E a primeira parte do evento era para todo mundo se apresentar no microfone. E aí cada um se levantava e se apresentava. Eu precisei fazer a minha apresentação, minha breve apresentação, com clips na minha calça. Graças a Deus, minha blusa, eu tava usando por dentro quando eu fui, mas eu coloquei ela pra fora e ela tampava. Porém, ainda assim, eu estava muito desconfortável, eu estava me sentindo bem insegura com a situação. Eu estava me sentindo muito insegura. Insegura é a palavra. Mas ainda assim levantei, me apresentei com a voz super trêmula, tipo assim, não passei confiança alguma, mas me apresentei, fui lá, fiz o meu namorado, pediu um iFood pra mim de elásticos, ele teve que comprar também um shampoo pra dar o preço mínimo de entrega lá, que a loja aceitava, e chegou o iFood pra mim com elásticos pra eu amarrar a minha calça. Amarrei, passei o restante do evento assim. E aí, ao final do evento, eu pude falar com a dona da empresa, a CEO da empresa. Ela tava lá conversando com a galera e eu falei, cara, eu não quero perder essa oportunidade. Eu vou falar com ela, eu quero pedir uma oportunidade de trabalhar aqui com essa galera. Eles tinham vagas abertas, eu já tinha stalkeado a empresa e eu falei, por que não? Eu já tinha comentado também com a CX, já tinha conversado e expressado meu desejo de fazer parte daquilo, mas eu falei, eu vou falar na CEO, né? Eu vou me apresentar, vou, sei lá, bater um papo com ela. A gente já tinha trocado uma ideia no período de perguntas e respostas e eu fui trocar uma ideia. Falei, olha, aconteceu isso, eu estou muito alinhada com o que você propõe e eu gostaria de pedir uma oportunidade. Aí ela me abraçou e falou, claro, enfim, vou falar aqui com a moça que cuida dessa parte pra gente, vambora. Fui correndo pra casa, porque estava com a calça amarrada, me sentindo muito desconfortável, não pude ficar muito, mas eram 2 dias de evento, então no dia seguinte fui bem mais confortável, consegui trocar bem mais ideia, foi bem mais legal. Não pude conversar com a recrutadora aquele dia, mas decidi, alguns dias depois, mandar uma mensagem no LinkedIn pra ela. E aí, decidi não, né? Fui influenciada, inclusive obrigada, foi pela CX da empresa. E, gente, ela me ajudou com os grampos, ela me enviou mensagem. Gente, assim, foi um perrengue chique? Foi, mas foi uma experiência muito legal e foi uma oportunidade de enfrentar desafios e de passar por cima da minha insegurança, passar por cima de momentos de desconforto e sair até um pouquinho mais, né, da minha zona de conforto. E aí mandei uma mensagem para a recrutadora dessa empresa lá no LinkedIn. Ela não me respondeu no dia, ela me respondeu dias depois. Respondeu com, vou ver se temos alguma oportunidade, algo do tipo, assim, nada muito, tipo, pra mim, me pareceu, tá bom, ela respondeu por educação aqui, beleza. Mas hoje, ela me mandou mensagem novamente, me pedindo o número pra gente conversar melhor e pra gente entender, né, a posição, enfim.
E o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você aceita a sua realidade e você não acredita, você não confia no seu potencial, você não sabe do trabalho que você faz, é muito fácil você se confortar com o que você tem e nunca conseguir mais nada. Então, como eu falei no outro vídeo, eu achava que a minha vida inteira, daqui 5, 10, 15 anos, seria na Brand. Só que dentro da Brand, eu não era valorizada como eu acho e acredito que eu deveria ser. E nesse sentido, minha decisão de sair teve muito a ver com isso, com eu querer mais para minha vida pessoal, para o meu profissional. Eu quero aprender mais, eu quero me desafiar mais. As vagas para as quais eu estou me inscrevendo são vagas que eu estou sendo criteriosa para me candidatar, porque eu ainda não estou num período em que eu simplesmente não tenho opção, eu posso aceitar qualquer coisa. E justamente por isso também que e preciso aceitar qualquer coisa, né? Era essa a frase que eu queria dizer. Justamente por isso que eu neguei minha primeira oferta de emprego, porque a primeira oferta que eu fui aceita, né? Porque eu não achava que o orçamento que eles tinham para a vaga era o que eu merecia receber por conta do meu potencial, por tudo que eu sei que eu entrego. E na semana passada, eu acho que eu cheguei a comentar isso no vídeo, mas eu comentei com um certo receio de não acreditar em mim mesma. Por muito tempo eu não acreditei no meu potencial. Por muito tempo eu simplesmente me senti como se não merecesse minha realidade. Eu me sentia pequena, eu me sentia não pronta, eu sentia que, eu acho que eu não tô nessa posição aqui na empresa que eu trabalho porque falta alguma coisa. Mas eu nunca tinha feedback, eu nunca tinha, Ana, faz isso, Ana, evolua nisso, Ana, você precisa disso. E aí eu comecei a reparar que não era algo que faltava em mim, era algo que eles não tinham mesmo pra me oferecer. E tá tudo bem. Só que o ponto que eu quero falar com vocês é que se é do meu interesse, é da minha responsabilidade. Ninguém mais vai fazer por mim o que eu mesma posso fazer. No sentido de, sou eu que tenho que aprender, sou eu que tenho que correr atrás, sou eu que tenho que estudar, que tenho que trabalhar, que tenho que mostrar meu serviço, que tenho que mostrar minhas capacidades, minhas habilidades. Não tem quem faça isso por mim. Então, se é do meu interesse me desenvolver, estar em uma posição X, Y, Z, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer por onde. Então, se é do meu interesse trabalhar numa empresa como a que eu estava no evento, é da minha responsabilidade mostrar para eles que seria legal me contratar. E assim, eu tô com todas essas oportunidades que eu falei aqui com vocês, nenhuma é certeza. Então, pode ser que eu não passe, pode ser que meu teste técnico de ontem não seja aprovado. E assim, tudo bem, mas eu dei meu melhor. Na próxima, eu já vou saber, talvez, né, se eles derem um feedback, ou enfim, se eu não passar, eu vou tentar fazer diferente para alcançar um resultado positivo. Ou então, nas próximas entrevistas, nas próximas propostas, nas próximas negociações, eu vou estar mais preparada porque eu estou fazendo por onde. E eu acredito que eu mereço muito, que eu mereço mais. E meu ponto é que, se eu não conseguir falar não até para as boas oportunidades, vamos supor no melhor cenário, tudo é um sim. A empresa que eu pedi uma oportunidade, a empresa que eu passei no processo seletivo, a empresa que já trabalhou comigo e quer fazer um outro negócio, as consultorias, a prestação de serviço, eu sou uma só. Eu não posso fazer tudo, eu não vou conseguir fazer um trabalho de excelência me dividindo em tantas coisas. Então eu preciso escolher o que eu quero para o meu futuro. E eu preciso seguir nisso, eu preciso ter uma meta única. E assim, é muito difícil ter uma meta única, é muito difícil saber, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se não fosse um problema, questão financeira, se não fosse um problema ter que trabalhar ou ter que ter flexibilidade, porque eu também tenho uma filha, se, eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, o que eu faria? Onde eu estaria realizada? Você já se perguntou isso? Porque assim, é importante saber, ter um direcionamento. Eu não tô falando que você precisa saber
tintim por tintim de cada coisa que você faria. Mas é interessante se questionar e entender o que você gosta, o que você está confortável, onde você é bom, o que você tem prazer em fazer, o que brilha seus olhos fazer e correr atrás disso. Porque se você não correr atrás disso, ninguém vai correr por você. As pessoas, no fundo, precisam ser egoístas. E nem é egoísmo isso, é só a vida sendo a vida. Assim, nem a empresa com o maior propósito do mundo, com o propósito mais nobre e verdadeiro, não tem como pensar só no propósito. As pessoas, o time, as pessoas, elas precisam agir como indivíduos. E um indivíduo é individual, se não tá claro pela palavra ainda pra você. E ele precisa fazer por onde? Não tem como seu grupo de melhores amigos, pessoas que se parecem, se moldaram muito com você, vocês concordarem 100% em tudo. Então, para certas coisas, vocês precisam olhar para si mesmos e decidir o que faz sentido e o que não faz. E correr e agarrar isso. E, às vezes, o agarrar isso que você quer significa falar não para as coisas que seriam boas para você também. É mais difícil falar não para uma boa oportunidade do que para uma oportunidade ruim. E parece óbvio, mas às vezes quando você vê, você já falou sim para tudo. Ou você já precisou se justificar sobre tudo. E é uma coisa muito interessante, né? Porque eu ainda não tô na posição de falar sim ou não. Porque eu não recebi uma proposta ainda. Eu tô indo hoje fazer uma negociação e ter uma proposta de uma outra empresa. Eu enviei meu teste hoje e eu estou esperando o retorno desse teste para ver se eu passei para a próxima etapa. Eu enviei meu número hoje e eu estou esperando para ver se eu recebo uma mensagem. Então, assim, pode ser que nada disso se concretize e que todas as respostas sejam não. Mas eu preciso me manter firme ao que eu quero para mim. E às vezes a gente se contenta tanto em só aceitar que, eu recebi todos esses nãos, então talvez não seja para mim mesmo. Vou então mandar uma mensagem para aquela vaga que eu recusei e aceitar aquela posição mesmo. Não, se você tá num emprego que não te valoriza, que você não tá feliz, que você não se sente realizado, que não é o que você gostaria de estar fazendo, que o tempo todo você tá à beira de um burnout, você tá à beira de um colapso aí, ou então só tá à beira de uma depressão porque você não tem vontade de fazer nada, porque não é o que você quer estar fazendo da vida. Sai disso. E assim, eu não tô falando sai disso como se fosse simples de... você tem uma família para sustentar, você tem dívidas para pagar, você tem contas, não tem como você sair agora. Mas começa a procurar o caminho que você pode traçar para sair disso o mais rápido possível, porque é da sua responsabilidade. E eu não tô falando que é fácil, porque não é. Não me entenda mal, eu não tô falando que é só vai lá e faz. Que é só, se você tá na merda, é porque você quer estar na merda. Não é isso. Eu sei que tem cenários muito mais privilegiados, tem pessoas mais privilegiadas, mas assim, eu sei que muita gente também não me conhece aqui, né, que assiste, mas eu preciso que vocês saibam que eu não vim de um cenário privilegiado. Eu tive sim muitos privilégios na minha vida, mas minha mãe teve que batalhar muito por eles, meu pai batalhou muito por eles, toda a minha família me deu uma educação financeira razoavelmente boa para eu entender que eu preciso guardar o dinheiro, e minha mãe falava a vida inteira que a única coisa que eu tenho na minha vida é meu nome, então eu não posso sujar ele. Então eu preciso me comprometer, eu preciso ser responsável com o meu dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Se eu me comprometi, eu tenho que pagar. Se é minha responsabilidade, eu tenho que sofrer a consequência daquilo. E assim, não é fácil. Não existe caminho fácil, não existe receita mágica, não existe jornada perfeita e hackzinho que vai te fazer chegar lá de um dia para o outro. Você tem que subir a escada degrau por degrau. Então, se você tá na merda hoje, se você tá insatisfeito com a sua vida hoje, começa a procurar o que te faria mais satisfeito e o que você pode fazer hoje, agora, para estar mais próximo desse cenário amanhã. E isso
vai ser muito importante para você criar uma casca grossa. Porque eu não quero ser aquela pessoa que passa mensagem de faça o seu melhor todos os dias, seja motivado. Eu usava muito a palavra, fazer meu 1% todo dia. E meu 1% precisa ser sempre melhor que ontem. Só que eu sei que vai ter dia que eu quero fazer zero, quero fazer nada, eu quero deitar na minha cama e não ter nada para me responsabilizar, para fazer, enfim. Só que eu preciso fazer mais mesmo assim, porque se eu tenho essa meta, eu preciso fazer coisas para realizar essa meta. É sobre fazer o que precisa ser feito, com ou sem motivação, porque você é responsável. Se é do seu interesse, é da sua responsabilidade. Então vai lá e faz. Faz sem vontade mesmo, mas faz, porque vai ser importante para você criar a casca grossa de continuar indo, continuar fazendo e chegar mais perto, e mais perto, mais perto e não desistir. Porque quando você aceita que, não tô num dia bom, não quero ir, não vai ser legal, dia após dia fica mais difícil de você retomar. Por exemplo, emagrecimento. Tem uns 2 meses que eu não vou pra academia. E toda semana eu falo, eu preciso voltar. E eu não fico esperando chegar a segunda, não. Eu sempre falo, amanhã eu vou, hoje eu vou. Mas minha prioridade hoje não é a academia. Isso tá bem claro pra mim. Mas se fosse, eu precisava ir de qualquer jeito. Eu precisava nem que seja andar na rua 10 minutos, fazer um exercício. Minha prioridade é emagrecimento. Eu não posso começar a me dar desculpa pra, por exemplo, mas eu já comi um docinho, então nem vou treinar mesmo, porque eu já estraguei tudo e o dia já tá totalmente destruído e eu nunca vou emagrecer. E aí beleza. Hoje eu já errei, então amanhã eu volto. Aí amanhã, mas ontem eu já errei mesmo, então amanhã, entendeu? Vai ser isso pra sempre. A luta contra a sua mente é a pior luta que você vai traçar na vida. Mas é a mais importante. E assim, eu tô falando tudo isso, mas não é como se eu tivesse a mente super saudável, não. É difícil pra caramba. Tipo, hoje eu recebi muitos indícios de boas oportunidades. E eu tô muito feliz com isso. Mas aí vem o medo. E se eu escolher errado? E se tudo for um sim e eu acabar escolhendo algo que não seja tão legal pra mim? E se nada der certo e na verdade eu não for boa o suficiente mesmo? E se, sabe, minha mente tá sempre tentando me pregar peças. E eu tô sempre me convencendo de que eu preciso continuar. Porque se eu não acreditar que eu consigo, que eu posso evoluir, que eu posso dar conta, que se hoje eu não for capaz o suficiente, amanhã, depois eu vou ser mais capaz, eu vou continuar na mesma, sempre. Pra todo sempre. Então, enfim, acho que já falei demais, já tô ficando repetitiva. Mas o meu ponto aqui é falar pra você que talvez esteja um pouco perdido sobre qual que é o seu propósito nesse mundo, o que você tá fazendo da sua vida, ou então só, enfim, precisa de um incentivo pra acreditar em si mesmo. Acredita. Isso é pra qualquer pessoa. Quem já tá na posição que queria, mas não acredita que é merecedor dessa posição, ou quem já conquistou o sonho que queria, não precisa ser só sobre emprego, pode ser sobre coisas materiais, uma casa, um carro, um celular, enfim, seja lá o que for. Corre atrás dos seus sonhos, corre atrás do que você quer. É sua responsabilidade, é seu interesse e tá com você. E assim, infelizmente ou felizmente, entendeu? Tá com você. Existem muitas pessoas boas no mundo que vão te abrir portas, que vão te dar oportunidade, que, enfim, podem fazer acontecer com você, mas você precisa agarrar elas. E eu sei do meu privilégio. Eu sei que para muita gente é mais difícil, com muitas realidades diferentes, e enfim. Mas a grande realidade é que só tem tanta gente insatisfeita porque a grande maioria das pessoas, ao invés de levar como motivação, eu não cheguei lá ainda, fulano de tal tem tantos privilégios, enfim, vê com raiva.
Pô, mas é óbvio, ele tem tantos privilégios, eu nunca vou chegar lá. E culpa os privilégios do outro. E culpa a oportunidade do outro. Culpa a realidade do outro. Mas nunca faz nada pra si mesmo. Vocês entram na zona de conforto. E é difícil sair dela. Você acha que, assim, se você não é herdeiro, se você não divulga jogo do Tigrinho, se você não faz um OnlyFans, é difícil. E assim, mesmo, às vezes, mesmo o jogo do Tigrinho, mesmo o OnlyFans, não tá fácil pra ninguém. Pro herdeiro, é difícil manter. E é difícil fazer seu nome, porque tem a questão do herdeiro que quer ser mais que um herdeiro. Eu não quero falar que tudo que eu tenho na minha vida foi mérito do meu pai. Eu quero o meu mérito. Então é difícil também pra ele. E aí, nesse sentido, para de praguejar o outro, de olhar o outro, sabe? Olha pra você, faz o seu, corre é seu, vai. E enfim, é isso. Tô falando pra vocês, mas como eu sempre digo antes, eu fazia esses desabafos no Instagram, no TikTok, enfim. Essa mensagem é pra mim também. Pra eu me lembrar, porque é difícil, minha mente tá o tempo todo falando ao contrário. Minha mente, eu nasci programada pra não me sentir boa o suficiente, pra querer agradar as outras pessoas. É muito difícil pra mim entender o que a Ana Júlia quer pra si mesma. O que a Ana Júlia faz que a faz feliz. E por muito tempo eu tava escondendo isso, falando pra mim mesma que eu tava feliz, vivendo o sonho de outra pessoa e sendo diminuída por outras pessoas e deixando outras pessoas, e deixando outras pessoas estarem à frente do meu futuro, decidirem o que eu vou fazer, qual posição eu vou ocupar. E assim, gente, eu sei que o mercado de trabalho, que ser CLT é difícil, mas pensa assim, você quer ser líder e hoje você é um estagiário, você precisa se capacitar e evoluir para se tornar efetivo. E aí, quando você for efetivo, você precisa não só evoluir você, para você se tornar ter uma outra posição de head, coordenador, gerente, ir para liderança, enfim. Você não precisa capacitar só a si mesmo. Você precisa conseguir fazer com que o outro estagiário ou o seu outro par consiga assumir sua posição. Porque não é só sobre você entregar um bom trabalho, é sobre você resolver problemas sem criar outros. Porque nunca vão te tirar da sua posição se a única pessoa que consegue fazer o seu trabalho bem é você. Então, beleza, vamos te dar um aumento ou outro, mas você quer ser líder, você não quer estar ali. Então você precisa capacitar outras pessoas. Eu quero abrir uma empresa, mas hoje eu sou CLT e eu tenho minha família. Mas será que não tem 1 hora por dia para você pesquisar? 2 horas, hora do almoço, enfim. Se é do seu interesse, é da sua responsabilidade. Coloca como prioridade. Eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas é para entrar na cabeça mesmo. Na minha, na sua, na de quem estiver ouvindo. Porque só depende da gente. E eu quero fazer coisas incríveis na minha vida, então eu preciso fazer acontecer. E é isso. Então esse vídeo foi só essa conversa mesmo, era pra ser um vlog, mas eu acho que testar formatos vai ser uma boa nesse começo. Se você puder, me deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você pensa sobre isso, qual que é a sua dificuldade, vamos trocar ideia, vamos se fortalecer, né? E bora! Fiquem bem, se cuidem, beijo, até a próxima.